Volto com você. Obrigada, Yara. Uma história inusitada, mas a gente sempre tem que falar, né? A moça agora já pode ser chamada de traficante. A traficante, é assim que a gente chama. Você vai ver agora que as falas do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do número 2 da Segurança do DF miram PM e Anderson Torres. Todos os pontos dos depoimentos obtidos pela CNN serão aprofundados agora com ela. Daniela Lima, nos 360, que já está sentadinha, bonitinha. Dani, a gente já começou aqui, roubei a sua analista, Thaís Arbex. Demos um breaking news aqui com um pouco da apuração, que na verdade era uma construção já do 360 de ontem, que eu pude assistir, e era uma continuidade, que aliás, vocês estão de parabéns, fizeram muito bem ontem. Obrigada, Lu. É tudo nosso, todos somos time, estamos todos remando o mesmo barco e a gente agora aprofunda um pouco todas essas informações aqui no CNN 360, como cruzando os dados dos depoimentos do Ibanez Rocha, que eu obtive ainda na semana passada, do Anderson Torres, que ficou em silêncio, mas tem uma artimanha aí que a gente vai trazer para vocês, e do número 2 da Segurança Pública, além do depoimento do ex-comandante da PM. Fazendo esse quebra-cabeça, a gente vai entender onde é que estão os fatos, onde é que estão as versões e onde é que estão os buracos de toda essa narrativa sobre esse dia trágico que entrou para a história do Brasil, dia 8 de janeiro, quando houve uma depredação sem precedentes da capital federal. Eu assumo daqui, então, Lu, um super beijo para você. Antes de você terminar, só uma perguntinha. Anderson Torres está encrencado, né? Encrencadíssimo, Lu. É isso aí. Segue daí. Boa tarde para você, bom trabalho. Obrigada, rainha. Um beijo, até amanhã. E é isso, olá então, muito boa tarde para você. Esta é a CNN ao vivo, a gente está na TV, nas principais plataformas de streaming, no YouTube e no Prime Video. O CNN 360 começa agora a montar esse quebra-cabeça das informações prestadas à Justiça até agora por 4 dos principais implicados na inação das forças de segurança do Distrito Federal, que levaram a um ataque sem precedentes na história do país aos 3 poderes. Num trabalho conjunto de força-tarefa mesmo, meu, da Thaís Arbex, do time de editores e artistas gráficos da CNN, você vai conseguir enxergar pela primeira vez os pontos coincidentes e os furos nas narrativas do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, do número 2 dele, Fernando de Souza Oliveira, e do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. De saída, o que você precisa saber? Tanto Ibanez como Fernando, o homem que foi obrigado a assumir o pepinaço da invasão da esplanada na ausência do Anderson Torres, que assistia à invasão dos Estados Unidos, tanto o governador quanto o número 2 da Segurança dizem ter recebido relatos de que a manifestação estava tranquila e apontam erros na direção de um personagem, o comandante da PM, agora ex. Ambos, Ibanez e o número 2 da Segurança, relatam a sensação de efetivo insuficiente e dizem que cabia a ele, o então comandante, Fábio, garantir homens nas ruas para combater os criminosos. Este, o comandante da PM, por sua vez, está dizendo que foi o Exército quem acabou prejudicando muito ao impedir que o acampamento fosse desfeito em frente ao quartel-general. Mas ele falou que acreditava numa manifestação pacífica. Errou. Anderson Torres diz que vai ficar em silêncio até ter acesso aos autos do processo. A Thaís Arbex mostra que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, desmoralizou hoje, publicamente, essa tese, numa decisão que já está aberta no sistema do Supremo Tribunal Federal. Tudo, salientou Alexandre de Moraes, já está acessível a Torres e aos advogados dele. Não é por isso, portanto, digo eu, que ele está calado. E a gente segue no encalço desses terroristas, trazendo para vocês a prisão de mais um dos acusados de financiamento dos atos antidemocráticos pela Polícia Federal. Foi no Rio de Janeiro, o último foragido da Operação Ulisses, Pedro Duran. Pois é, Daniela, e ele era suplente de vereador na Câmara de Campos dos Goitacazes, conhecido como CVC da direita, um líder da direita local
na cidade, portanto, 3 mandados expedidos, 3 mandados cumpridos. Um bombeiro, uma doceira e um suplente de vereador. Quem são essas 3 pessoas? Daqui a pouquinho a gente detalha e quais seriam as participações delas nesses atos antidemocráticos também a gente traz aqui no 360. Daniela? Fechado, querido. E atenção com Fernando Nakagawa. É fato, a Americanas faz pedido urgente de recuperação judicial. Naka? De jeito, Dani. A Americanas jogou a toalha e disse ao mercado financeiro: devo, não nego, pago quando puder. É o pedido de recuperação judicial. E sabe quanto eles devem? 43 bilhões de reais. Vou repetir, 43 bilhões de reais. No 360 de hoje, a gente conta quais são os próximos passos desse processo, que, se for aceito, blinda a empresa e permite uma recuperação que nem sempre vem. Agora, as ações da Americanas estão caindo mais de 26% na B3 e elas são negociadas a R$ 1,28, Dani. Maravilha, querido. A gente vai detalhar tudo isso, o grande escândalo do mercado financeiro deste ano até o momento. Mas vamos começar o CNN 360 com um assunto que tem dominado as atenções do Brasil e do mundo e da imprensa aqui, pelo ineditismo, a agressividade e as consequências brutais. A gente está falando da invasão no dia 8 de janeiro, à Praça dos Três Poderes, depredação em nível inédito de Planalto, Supremo e também do Congresso Nacional. Hoje, graças a Thaís Arbex, a gente conseguiu fechar o quadrante de um trabalho que se iniciou lá atrás comigo, semana passada, quando tive acesso ao depoimento do do governador afastado, Ibanez Rocha. Desde então, a gente vem trazendo para vocês o silêncio de Anderson Torres, ontem trechos do depoimento do número 2 dele, Fernando Oliveira, e agora a íntegra dessa fala obtida pela Thaís Arbex. Ele era o responsável pela segurança naquele dia. Por quê? Porque Anderson Torres estava fora. E é assim que eu vou começar a montar para vocês, a detalhar passo a passo esse material obtido pela Thaís Arbex, que mostra de maneira muito clara como essas autoridades se viram ali envolvidas neste dia 8, acéfalo, digamos assim, já que o secretário de Segurança Pública saiu do país naquela ocasião, agora ex-secretário de Segurança Pública, sem nem sequer introduzir o adjunto, ou seja, o número 2 da pasta, para o governador e para os comandantes da Polícia Militar e Civil. A partir de agora, no CNN 360, você vai fechar o quebra-cabeça da invasão com tudo o que tem à disposição sobre essas 4 personagens: o governador afastado, o ex-secretário de Segurança, o número 2 dele e o comandante da PM. Vamos começar pela prévia. O que diz o número 2 da segurança já no início do seu depoimento? Ele tenta explicar em que situação ele estava. Está aí na sua tela. Ele diz o seguinte, que no dia 5 de janeiro, o então secretário Anderson Torres avisou para ele, o número 2, que iria viajar no fim de semana e que deixaria o planejamento para o dia 8 aprovado, ou seja, tudo o que a polícia deveria fazer tinha um plano e o próprio Anderson aprovaria esse plano antes de viajar. Portanto, gente, ele toma posse no dia 3 e 2 dias depois ele avisa que está vazando do país. E aí segue o número 2 da Segurança Nacional, que esse plano de ação integrada de segurança contra a invasão da esplanada dos ministérios foi aprovado pelo Anderson no dia 6 de janeiro. Tem um erro aí de digitação. Ficou do 10, mas é do 01. Dia 6 de janeiro. E que Anderson sairia de férias só na segunda-feira, dia 9. E aí eu chamo sua atenção para essa fala do número 2. Anderson, portanto, era o titular da pasta até o dia 8 de janeiro. Dia da invasão da Praça dos Três Poderes. Eu vou já trazer rapidinho aqui a Thaís Arbex para que a gente possa fazer comentários aí a respeito de cada um desses trechos. Thaís, para mim, parabéns pelo material. Fica muito evidente que ele está dizendo, olha, tinha alguém que tinha uma responsabilidade ali e era Anderson Torres.